Na retrospectiva 2013 de hoje, vamos mostrar investigações, julgamentos e condenações que foram notícia durante o ano. A mais alta corte do país decretou a prisão de envolvidos no caso que ficou conhecido como Mensalão. Na Câmara dos Deputados, a polêmica foi instalada com um parlamentar que foi detido, mas que não foi cassado. E em São Paulo, um esquema de corrupção que teria desviado cerca de R$500 bilhão pode ter envolvido o primeiro escalão do governo estadual. O Supremo Tribunal Federal dedicou um número grande de sessões aos desdobramentos do julgamento do chamado Mensalão. Os 25 condenados entraram com recursos. Os embargos de declaração foram usados para esclarecer contradições, omissões ou dúvidas na sentença, como a pena e como ela seria cumprida. Foram aceitos recursos de personagens secundários, como o ex-dono da corretora Bônus Banval, Enivaldo Quadrado, e Breno Fischberg, ex-sócio da empresa. O restante dos questionamentos foi negado pelos ministros. Em várias sessões, o clima ficou tenso. Numa delas, o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, acusou o ministro Ricardo Lewandowski de tentar atrasar o julgamento, fazendo o que ele chamou de chicana, termo considerado ofensivo no meio jurídico. Nós estamos com pressa do quê? Nós queremos fazer justiça. Para fazer nosso trabalho. Como? Nós fazer nosso trabalho e não chicana, ministro. Vossa Excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência retrate imediatamente. Em uma das discussões mais polêmicas, os ministros decidiram, por um voto de diferença, aceitar que os réus tinham direito aos embargos infringentes. Esse tipo de recurso pode ser usado por 12 réus do processo. Se for aceito, pode gerar novos julgamentos. Mas a análise da maioria dos embargos ficou para 2014. Independentemente deles, os ministros decidiram pela prisão da maioria dos condenados. Joaquim Barbosa ordenou que os primeiros detidos fossem levados a Brasília, entre eles o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente do PT, José Genuíno. O cumprimento da pena em regime semiaberto tem que ser feito no domicílio do réu. Inclusive, há de se dizer, mais uma irregularidade tem que ser apurada, é esse desvio, o número enorme de recursos a ser gasto para levar, na verdade, o réu até Brasília para depois voltar para São Paulo. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, escapou de ser preso. Muito antes de ser expedido o mandado de prisão, ele seguiu para a Itália, onde entrou por ter dupla cidadania. Joaquim Barbosa foi criticado por trocar o juiz responsável pela execução das penas. O escolhido, Bruno Ribeiro, é filho de Raimundo Ribeiro, ex-deputado e dirigente do PSDB do Distrito Federal. Enquanto decidia sobre o destino de quem ainda não foi preso, a corte encerrou o ano com o debate sobre a situação de quem já está na cadeia. José Dirceu pediu autorização para trabalhar em um hotel em Brasília com um salário de R$20 mil. José Genuíno solicitou cumprir a pena em casa para seguir tratamento contra uma doença cardíaca. Roberto Jefferson também reivindicou ao Supremo prisão domiciliar para cuidar da saúde. Apesar de o Supremo ter determinado a perda dos mandatos dos deputados condenados, a Câmara chamou para si essa decisão e começou a discutir o que ocorreria com os mandatos. José Genuíno, Valdemar Costa Neto e Pedro Henri se anteciparam e renunciaram aos cargos. O conflito entre judiciário e parlamento também foi instalado no caso do deputado Natan Donadon de Rondônia. Em 2010, ele foi condenado a 13 anos de reclusão pelos crimes de peculato e formação de quadrilha. O parlamentar desviou dinheiro da Assembleia Legislativa de Rondônia quando ocupava o cargo de diretor financeiro. O STF mandou prender o deputado federal. Natan Donadon se entregou à polícia. Mesmo assim, os advogados defendiam que ele continuasse deputado. Que o próprio Supremo deliberou, não haveria incompatibilidade entre a prisão e o mandato. Se é assim, o mandato poderia ser preservado. No plenário da Câmara, em uma votação secreta, não houve votos suficientes para a cassação, o que gerou críticas entre os próprios parlamentares. Inaceitável que um deputado que esteja preso por sentença judicial transitada de julgado continue com o mandato. Depois da votação, o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, determinou o afastamento de Donadon e a convocação do suplente. O STF acatou o mandado de segurança que pedia a perda de mandato de Donadon.
O caso dele e dos deputados condenados no Mensalão serviriam de gancho para que o Senado aprovasse uma proposta de emenda à Constituição estabelecendo a perda automática de mandatos se o parlamentar for condenado definitivamente por crimes contra a administração pública ou por improbidade administrativa. Mas a proposta ainda precisa ser aprovada na Câmara. Outros políticos também entraram na mira da Justiça neste ano. A Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, investigam a denúncia de um esquema de formação de cartel e pagamento de propina em contratos do metrô nos governos paulistas de Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra. Foi aberta também uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias na Câmara de Vereadores de São Paulo. O caso veio à tona a partir de documentos da empresa Siemens, que diz ter feito parte do conluio junto com outras empresas, como a Alstom. A Alstom não participa de cartel, não vê indícios de formação de cartel. Portanto, eu não posso dizer sobre supostas empresas que participaram de algo do qual nós não participamos. Segundo um ex-executivo do grupo, Everton Reinheimer, o esquema teria envolvido também políticos do PSDB, como os secretários do governo paulista José Aníbal, Edson Aparecido dos Santos e Rodrigo Garcia. O deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, também teve o nome citado. Nós somos o maior interessado em investigação. Investigação séria, isenta, não mentira nem falsidade, isso não. Mas investigação séria e isenta, sim. Em dezembro, o inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, na segunda parte da nossa retrospectiva, veja como as mortes de moradores colocaram em xeque a atuação das polícias.